Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa dessa noite e pensar um pouquinho sobre um tema que toca a todos nós de uma forma muito especial. Toca toda a nossa sociedade, toca a nossa alma, toca os nossos filhos, os nossos sobrinhos. É a disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre da visão do que é a disciplina no mundo ocidental, no mundo oriental, e entender a importância da disciplina norteando o comportamento de cada indivíduo que está compondo uma sociedade, uma comunidade. Mas antes disso, vamos fazer a nossa pausa habitual para que possamos sentir a presença, a divina presença em nós. E eu convido vocês a fecharem os olhos, recolhendo os sentidos para dentro, numa observação delicada de com qual ambiente mental nós estamos nos sentando nesse momento para comungar de um mesmo objetivo, de uma mesma intenção. Sinta a sua presença. Na medida em que você cria uma pausa, sua respiração fica mais consciente e você pode promover micromovimentos para corrigir a sua postura, melhorando a qualidade do seu conforto. Vá observando se seus ombros estão elevados, relaxe os ombros. Vá observando se sua mandíbula está tensionada, relaxe sua mandíbula. Vá observando se suas faces estão tensas, relaxe as suas faces. E sentindo o fluxo da sua respiração, sentindo a sua presença, traga as suas mãos unidas em pranam, solicitando que nesse momento nossos mentores, guias e protetores estejam nos orientando e que suas presenças ao nosso lado estejam trazendo o doce aroma da paz, da quietude, do assentamento e da vontade de cada vez mais estarmos em conexão com o divino em nós. Que nossos guias e protetores possam se sentir convidados nesse momento a se aproximarem um pouco mais e nos auxiliar no entendimento para que possamos desfrutar desse encontro, todos nós, de uma maneira em que tenhamos mais vigor espiritual, mais determinação, mais disciplina para prosseguir na nossa jornada individual e coletiva. E vamos vibrar o mantra 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos devagarzinho. Vamos abrindo os nossos olhos e vamos nos posicionando de uma forma mais prazerosa. E o convite hoje é a disciplina. Convite à disciplina. Do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles.
Eu quis entender um pouco do que o dicionário nos traz sobre o conceito, a definição da palavra disciplina. Eu trouxe aqui para vocês. Disciplina é obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização, de uma comunidade, de uma sociedade. Na última conversa que eu tive, onde nós estivemos falando sobre fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós mesmos, numa linguagem mais popular, eu me lembro que eu falei que isso era o básico para que a gente entendesse que o sofrimento que não queremos para nós, não devemos provocar para o outro. E que nós ainda estamos muito distantes de um entendimento genuíno de que nem precisaria dessa regrinha básica, pelo simples fato de que nós não reconheceríamos mais em nós nenhuma fagulha de mágoa, de ressentimento ou de ira contra o próximo. Mas nós reconhecemos que estamos num processo evolutivo, num caminho evolutivo, onde precisamos de uma plataforma espiritual, e Jesus foi o nosso grande mestre ascensionado, que deixou essa plataforma espiritual, que deixou um exemplo, ou seja, ele só não falou do amor, ele só não falou de procedimentos básicos de bom convívio, ético e moral, como ele exemplificou nos 33 anos passados aqui no planeta, encarnado, ele exemplificou como nós devemos funcionar. Da mesma forma, isso se aplica ao tema disciplina. Nós precisamos de regrinhas básicas ainda, para que nós entendamos que quando estamos encarnados, vindo numa cultura, numa sociedade, num país, nós precisamos nos adequar a determinadas regras de convivência que vão promover o bom relacionamento entre os indivíduos. Feito isso, nós podemos observar na sociedade muitos espíritos que têm uma certa dificuldade em aceitar que existe uma regra que funciona para todo mundo. E por isso, mesmo com regras, com leis que foram estabelecidas pelos homens, baseadas em leis espirituais, numa plataforma espiritual, como não roubar, como não ofender, como não desejar a mulher do próximo, né? Baseado em conceitos de uma espiritualidade, e a lei do homem, ela tem esse alinhamento com essa lei espiritual, com essa lei cósmica de bom senso, que mesmo assim, muitos de nós encontram dificuldade em se organizar dentro desse grupo de leis, de ordem, que chamamos de disciplina. Uma coisa muito interessante é que cada cultura tem o seu próprio agrupamento de leis. E eu tenho muita admiração pela cultura oriental, eu sempre coloco aqui, sempre traço um paralelo entre o Oriente e o Ocidente. Acho que o Ocidente também é maravilhoso, mas eu acho que eu tenho uma pegadinha lá no Oriente, e eu sou muito encantada com a forma como, desde cedo, por exemplo, na Índia, as crianças são orientadas a trabalhar disciplina. Porque a disciplina, para nós ocidentais, pode ser algo limitante, pode ser algo que vai tentar cercear o direito da gente expressar espontaneamente a nossa vontade, o nosso instinto. Seria ótimo se pudéssemos viver livremente, expondo nossos instintos, sem nos preocuparmos se isso estaria afetando o outro ou não. Só que seria uma grande desordem social.
No Oriente, as crianças, desde cedo, elas trabalham. Olha, são muitas culturas espirituais e religiosas na Índia. Shivaísmo, brahmanismo, enfim, são muitos deuses. Ele tem um panteão enorme de deuses. Mas todos, ou a grande maioria, têm a mesma raiz. Inclusive, a própria tradição do yoga, ela tem os 10 mandamentos éticos e morais que chamamos de yamas e niyamas, que servem para educar uma criança, independente se ela vai fazer yoga ou não. Então, na Índia, nós temos cinco princípios hindus básicos, que eu achei incrível, que é, número um, Deus existe e não se questiona a existência de Deus. Não se questiona a existência de uma entidade superior que representa uma autoridade espiritual ao qual devemos estar rendidos a essa experiência divina nas nossas vidas. Número dois, todos os seres humanos são divinos, mesmo que eles funcionem de maneira diferente, existe em cada um uma potencialidade divina pronta a se revelar se for trabalhada dentro dos preceitos éticos e morais. Ou seja, nós somos um cristal bruto, mas ainda assim somos cristal. Número 3, unidade de existência. Todo o indiano deve buscar a unidade com Deus, deve buscar ver a face de Deus, deve usar os dias que virão na sua grande jornada dármica com o objetivo de encontrar esse Deus, de aumentar a sua intimidade com o divino. Número 4, todos precisam desfrutar de uma harmonia religiosa, onde vai haver o respeito mútuo pelas diversas crenças que coabitam no mesmo espaço, mas todas rendidas a uma autoridade divina, a um Deus que é único. E 5, que eu achei interessante, o conhecimento dos 3 Gs. 3 Gs. Da importância do Ganges como sendo um grande rio que nutre várias cidades na Índia, que banha várias cidades na Índia e representa a fartura e divindade, como a grande mãe divina, Ganges, né? Como a representação da água que representa a vida, a abundância. Então, o G do Ganges, o conhecimento do Gita, que eu já falei aqui algumas vezes, do livro sagrado, da história, do épico sagrado, do diálogo entre o mestre Krishna e o seu Chela, o seu discípulo Arjuna. Gita é belíssimo, Bhagavad Gita, então é o segundo G que precisa ser conhecido. E o terceiro G é o Gayatri Mantra, que é um mantra védico que harmoniza completamente a, 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 a energia do planeta e a energia de cada indivíduo. Entoar esse mantra, que era o mantra preferido de Sai Baba, Om Bhurvasvahas Tatsavitu Vareyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Esse é o Gayatri Mantra, um mantra de grande poder que evoca a presença do divino como uma luz que vai cessar a escuridão da nossa ignorância. Então, como você pode ver, tudo na Índia é muito pautado, voltado para a necessidade de buscar o encontro com o divino. E os valores éticos e morais são os valores mais considerados na Índia. Uma criança não pode nascer num núcleo familiar destituída do entendimento que existe um Deus, que existe uma força cósmica organizadora, mantenedora e transformadora, e que nós precisamos estar alinhados com essa força cósmica. Isso é lindo. Para fora, para além disso, tem as 10 disciplinas que também norteiam a cultura indiana e que nós encontramos, inclusive, no próprio yoga, no Hatha Yoga, que são os yamas e niyamas.
representado por Satya, falar a verdade, veracidade. Eu falo o que eu sinto no meu coração. Eu não posso desenvolver a hipocrisia em mim, falar coisas que eu não realizo, julgar no outro coisas que eu faço na calada da noite. Então, Sátia está em alinhamento com o que é verídico, com a verdade. Eu não posso mentir. E se eu me pego mentindo, eu preciso me corrigir, porque não é bom, é falso. Esse é a primeira lei, é o primeiro mandamento ético e moral. Fale a verdade. Por mais que essa verdade possa afetar, por mais que essa verdade possa trazer algo de ruim, porque é reveladora, traz vulnerabilidades, fale a verdade. Esteja em sintonia com o que você fala e com o que você sente. Satya, veracidade. A segunda disciplina da Índia é a rinça. Não seja violento. Fale a verdade sem violência. Faça uma comunicação não violenta. Não seja violento com você. Não seja violento com o outro. Seja amoroso, empático e condescendente. Então, segunda disciplina na Índia. Primeira, fale a verdade, seja verídico, verdadeiro. E dois, não seja violento. Seja dócil, seja manso. A terceira disciplina é brahmacharya, autocontrole, tanto com relação à energia sexual e com relação a tudo. Com relação a tudo, eu preciso escolher. Disciplina é liberdade. Brahmacharya é liberdade, porque eu tenho eu tenho a capacidade de conter alguns instintos e com isso, se eu tenho essa força que pode conter, eu posso escolher o que eu vou fazer. Se eu estou refém da minha vontade, se eu estou refém dos meus desejos, certamente eu vou fazer coisas que eu vou me arrepender, eu não vou falar a verdade, não vou falar a verdade. Em alguns momentos eu posso ser violento. Então, brahmacharya é a contenção do ímpeto, é a disciplina, é a contenção, é a capacidade que tenho de refrear os meus instintos. A quarta é a asteia, não roubar. Não roubar não é só não roubar o que é do outro, material. Claro, isso é óbvio. Não roubar o direito à felicidade do outro. Não roubar o direito à paz do outro. Não roubar a paz do outro. Não roubar o que o outro produziu, quer seja intelectualmente, quer seja espiritualmente. Não roubar o espaço do outro. Não roubar o direito à expressividade do outro. Olha que coisa linda. Olha, isso tudo faz parte de disciplina. E por fim, o quinto, por fim não, que tem mais cinco, mas dessa primeira disciplina rinsa, perdão, dessa primeira disciplina yama, a parigraha. A parigraha é desapego. Então, faz parte das 10 disciplinas hindus. A quinta é desapego. Desapegue-se dos bens materiais. Desapegue-se dos conceitos que você desenvolveu acerca de você mesmo. Desapegue-se da ideia de que filho é tua propriedade. Desapegue-se da falsa crença de que você tem controle sobre tudo que está fora. O que você pode desenvolver é o autocontrole. É controle sobre seus instintos, controle sobre os seus ímpetos, mas não controle sobre a ação do outro. Controle sobre os acontecimentos gerais, todos. Não, você não vai ter. Você vai ter um treino de habilidade em autocontrole. Mas isso não é. Eu vou controlar os eventos da natureza, eu vou controlar a natureza do outro, eu vou controlar os ímpetos alheios. Não. Eu vou controlar os acontecimentos ao meu entorno. Não. Quando você trabalha o autodomínio, as coisas se organizam. Isso é fato. Mas isso não dá, aí não é para ter a ideia de que esse autodomínio
ele extrapola o controle do próximo. Até porque isso é tirano. Isso é tirano, isso é uma ilusão. Nós não temos o direito de controlar ninguém. Depois vamos passar para a sexta disciplina, que é Sosha. Sosha em sânscrito, tudo isso aqui é em sânscrito, é limpeza. Mas que limpeza? Limpeza do coração, limpeza da alma, limpeza da capacidade de você olhar para o outro e dizer: eu sei que ele falou com arrogância, eu sei que ele falou com ira, mas o momento para ele está difícil, eu não vou tomar como pessoal. Meu coração está limpo, minha mente está limpa. Eu sei que as coisas são assim, estão assim, mas que tudo muda o tempo todo. E eu não vou trazer como algo pessoal e criar uma inimizade ou criar uma violência silenciosa em direção a essa pessoa. Eu vou manter o meu campo limpo. Soxa é limpeza. Depois tem Santosha. Santosha é a habilidade de trabalhar o contentamento. Olha, se a gente consegue desenvolver essas 10 disciplinas, não tem infelicidade nas nossas vidas. Contentamento quer dizer, eu estou trabalhando 10 disciplinas para eu me tornar uma contribuição universal. Porque quando eu trabalho essas habilidades aqui que eu estou dizendo, eu deixo de ser um problema para a sociedade e passo a ser uma grande contribuição cósmica. Então, trabalhar Santosha é desenvolver a habilidade de estar absolutamente satisfeito com a nossa jornada. Satisfeito não quer dizer que eu vou cruzar o braço e não vou me tornar uma pessoa melhor dentro das minhas dificuldades e limitações. Uma das virtudes mais exaltadas na Índia é a busca pelo aprimoramento espiritual. Então, eu estou satisfeita porque eu estou em sintonia, em integridade, em união com o divino. Eu tenho buscado a ideia do divinizável em mim. E isso me dá um contentamento, uma satisfação espiritual. Que mesmo que as coisas estejam sendo desafiadoras, eu faço contato com uma potência em mim, que me dá um assentamento de alma e me dá uma quietude. Aquela ventania vem, aquela tempestade vem, mas tem algo no meu eixo que mantém a integridade desse alinhamento espiritual. Isso é santosha, contentamento. Depois nós temos Svadhyaya. Svadhyaya também faz parte das 10 diretrizes disciplinares, o autoestudo e o estudo das escrituras sagradas. Ou seja, eu preciso ter uma curiosidade também espiritual e intelectual pelas escrituras da filosofia que eu estou seguindo. Então, é o estudo. Se eu sou espírita, eu vou estudar Kardec, eu vou estudar outros colaboradores proeminentes do espiritismo que trouxeram luz ao nosso entendimento. Se eu sou hinduísta, eu vou estudar os 4 livros sagrados dos Vedas, eu vou ler a Bhagavad Gita, eu vou ler o Ramayana, eu vou entender sobre o panteão hindu, eu vou ter curiosidade sobre essas 10 disciplinas, né, que a Índia tem, que o yoga traz. Então, Svadhyaya é estudo, eu preciso estudar, para além de eu estar me alinhando com essas formas disciplinares, uma delas é o autoestudo, é a autoinquirição, Atma Vichara. Eu me questiono. Eu quero saber como eu estou. Na minha relação com o companheiro, na minha relação com o filho, na minha relação com o tio, com o vizinho, na minha relação com o trabalho, na minha relação com a vida, na minha relação com a minha imagem projetada no espelho. Eu comigo. Então, Atma Vichara é autoinquirição, que é Svadhyaya, autoestudo, autoquestionamento. Eu preciso saber como é que eu sou. Eu preciso saber como eu estou nesse momento. Como eu estou me posicionando na pandemia, na pós-pandemia, o que é que tem me afetado, o que tem me potencializado. Então, essa curiosidade para se compreender é fundamental no processo de, da busca pela ascensão, pelo seu autoconhecimento. Depois tem tapas. Tapas é a 9ª disciplina. Tapas é disciplina, literalmente. É a habilidade de você focar a intenção e perseverar.
Digamos que tapas é a perseverança. Tem alguns mestres que dizem que no caminho do autoconhecimento duas coisas são imprescindíveis. Tem muitas coisas que são importantes, mas duas são imprescindíveis: disciplina e paciência no processo. Então, tapas é essa disciplina que faz você perseverar em cada disciplina descrita aqui. Em falar a verdade, em não ser violento, em trabalhar autodomínio, em não querer furtar o que é do outro, em não ter ambição pelo que é do outro, em trabalhar o desapego, em ser puro de coração, em trabalhar contentamento, em trabalhar o autoestudo. Tapas é o elemento disciplinar, ou seja, eu persevero no meu caminho dármico, eu persevero na minha jornada espiritual, eu persevero tentando me melhorar enquanto pessoa. E, finalmente, o que seria o 10º item disciplinar dessa cultura milenar? Isvarapranidhana, entrega ao Senhor, é o devocional, rendição a Deus. Eu treino tudo isso porque eu quero que o meu espírito alcance o refinamento do entendimento de que eu sou self, eu não sou a matéria sozinha. Eu tenho uma centelha divina, uma fagulha divina, que está aumentando a sua chama a cada vez que eu me dedico a aprimorar a minha capacidade espiritual. Então, Isvarapranidhana é devoção, é rendição a essa entidade, a esse Deus supremo, a essa autoridade máxima que é puro amor, pura justiça. Então, como vocês podem ver, isso é um esquema disciplinar que ajuda na formação das crianças na Índia, desde a escola, desde os primórdios, os primeiros anos escolares, as crianças fazem contato com as 10 leis espirituais, as 10 leis disciplinares na Índia. E o yoga traz exatamente isso. Aí, às vezes, a gente acha que praticar yoga é só levantar o braço, levantar o outro, virar para um lado. Não. Essa é a base filosófica e espiritual do caminho yogi. Precisa trabalhar tudo isso. Porque se a gente não trabalha isso, naturalmente nós vamos ter uma vida entregue aos prazeres. Nós precisamos ter prazer. E a gente vai descobrir que os sábios, quando eles chegam a esse nível de entendimento, eles não precisam nem mais de disciplina. Porque a disciplina, como a gente vê no mundo ocidental, é uma contenção. É como se fosse um muro, uma argamassa, que vai impedir que a nossa potência, a nossa potência enquanto ser emocional, psíquico e material, e instintivo, né? É uma contenção, a pulsão inicial. Mas não precisa ser isso. Não precisa ser isso. A gente, quando treina a disciplina, e quando a gente treina esses 10 elementos disciplinares e começa a compreender e a integrar esses elementos no nosso dia a dia, o que acontece é que a disciplina é natural. Não se tem esforço nenhum. Não é uma castração. Aqui a gente acha que é castração. Ah, eu vou tirar o celular do meu filho, porque ele fica 3, 4 horas por dia no celular e só tem 10 anos, mas pelo menos ele fica quieto. Eu vou tirar. Aí o menino faz birra, o menino faz ameaça, o menino faz chantagem. Ô, tadinho, eu vou dar. E a gente se sente culpado porque acha que está castrando ele, tirando o prazer daquela criança. Aquela criança precisa fazer contato com outras coisas, aquela criança precisa fazer contato com a vivência com os pais, com outro tipo de brincadeira, com a capacidade de observar o que acontece ao entorno, de voltar a se relacionar com os amiguinhos, de ter brincadeiras, às vezes só também, faz parte do aprendizado. Então, assim, aqui no Ocidente a gente tem ideia de disciplina como se fosse uma punição. Mas quem se lembra da música de Renato Russo, que diz: disciplina é liberdade. Sabe por quê? Quando a gente integra o senso de disciplina na gente,
A gente tem a grande liberdade e autonomia de escolher o que quer, como quer, com quem quer. A gente escolhe disciplina e liberdade porque a gente passa a escolher. A gente deixa de ser refém dos ímpetos, da nossa desordem emocional. Então, não tem nada de castrador na Índia com relação a isso. Isso é um desenvolvimento de habilidades psíquicas e espirituais. Então, vamos entender que a gente precisa de disciplina, porque senão a gente vai ser uma pessoa que não se contém. E a gente tem assistido isso, tem visto isso na internet, tem visto pessoas se agredindo na rua, pessoas fazendo coisas que não fazem sentido, porque elas perderam o senso da disciplina, do bom senso, do convite a uma convivência pacífica consigo e com o próximo. Então, entender que disciplina é necessário, nós precisamos treinar. Não precisa ser vista como castração, mas como uma contenção inicial para os ímpetos naturais, né, que vão acontecer sobretudo nas crianças. Porque criança, exceto se for um espírito que já tenha uma evolução, um espírito que já tenha um caminho espiritual traçado, algumas crianças já vêm naturalmente disciplinadas, mas a maioria não. A maioria quer, faz birra, porque cabem aos pais dar essa contenção, mas não é uma contenção, não vai fazer porque é pecado, não vai fazer porque está errado. Uma contenção com explicação, com significado. Se você fizer isso, se você falar assim com seu coleguinha, se você agredir seu coleguinha, você está machucando seu coleguinha, você está causando dor no outro. Você gostaria que o outro lhe causasse dor? Você gostaria que alguém te causasse sofrimento? Então, a gente precisa entender que a disciplina não é uma fórmula castradora, né? Deve ser entendida como um caminho de entendimento social, espiritual, filosófico e psíquico. São regras básicas que vão promover na gente a capacidade de questionar, de conter o ímpeto, de aprimorar a nossa habilidade espiritual. E para isso, precisam regras. Precisam regras. Porque o jovem, ele é hormonal. Literalmente. Quantos jovens conseguem conter a violência, o ímpeto, o prazer? Quantos de nós conseguimos escolher, na maioria das vezes, quando estamos famintos, o que vamos comer? Então, nós somos muito sensoriais. Porque para a mente se relacionar com o mundo externo, ela precisa de sentido. Os sentidos são essa comunicação entre a mente e o mundo externo. Mas esses sentidos, eles precisam de um treino. De um treino. Porque senão eles buscam eternamente só o prazer, o gozo das suas satisfações. Então, a disciplina vem para dizer assim: não queremos cortar, podar, cercear o prazer. Não. Nós queremos lhe dar o poder de escolha. A disciplina é isso. Eu te dou o poder de escolha. Como? Quando? De que forma se faz? Se faz qualquer coisa. De que forma se responde a algo que lhe chegou como algo ofensivo? Se eu tenho uma disciplina espiritual, eu respiro, porque eu quero falar a verdade, eu quero usar sátia, mas eu não quero ter violência, então eu vou usar rinça. E também quero usar brahmacharya, porque eu tenho autodomínio sobre como aquilo me afeta e como eu posso responder de uma forma colaborativa, não depreciativa. Uso também a asteia, porque ao dar essa resposta, eu não quero roubar o direito do outro de escutar algo que não seja ofensivo, mas seja construtivo. E a parigraha é o desapego da minha própria imagem egóica, porque o ego quer responder à altura porque se sentiu ofendido. Veja só, no único exemplo, eu citei 5 disciplinas e posso citar mais 5
onde vão ser encaixadinhas na forma como a gente trabalha o controle dos nossos instintos. Os instintos são muito movidos pelo ego. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, que a disciplina quer trazer para a gente é uma desidentificação absoluta com o ego e uma identificação com o self, com a alma. E assim cessam os nossos grandes sofrimentos. Mais Deus, menos eu. Eu no sentido de ego. Mais Deus, menos eu. No nosso mundo ocidental, muitas vezes a gente se queixa da disciplina porque diz, está me cerceando o direito. Lembremos que o nosso direito é o direito do próximo também. O que não queremos para nós, não devemos promover para o próximo. E ficamos aqui com essa coisa sobre entender o sentido de disciplina, tanto pela via espiritual filosófica, quanto pela via da educação mesmo, de uma convivência dentro de uma sociedade com harmonia, sem violência. Imagine se todo cidadão do mundo inteiro trabalhasse essas 10 leis, esses 10 elementos disciplinares. Nós não teríamos dor nem sofrimento, nós teríamos compaixão, nós teríamos afeto, nós teríamos empatia, nós teríamos respeito, cumplicidade com o próximo. Viveríamos numa comunidade sem ofensas. Nós estamos nesse caminho. Eu tenho muita fé que nós chegaremos lá. E que nós possamos fechar os nossos olhos de novo para fazer contato com esse divino em nós, com essa potência que de algum lugar conhece a lei da indulgência, da disciplina, brahmacharya, autodomínio. Eu respondo com a qualidade de quem pode escolher. Vamos pensar sobre isso? Vamos procurar Deus, a face de Deus, como dizia Paramahansa Yogananda. Vamos ter como o maior valor dos valores a busca por nos transformarmos em seres melhores e vamos fazer da nossa vida uma oportunidade de ascensão, nem que seja minimamente, mas que possamos regressar à pátria espiritual melhores do que quando chegamos. Vamos trazer as mãos unidas em Pranam, inspirar e ao expirar dizermos Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro, com fé. Até lá.